Magyar cancela desfile na Rússia. Escândalo russo antes do dia X. Nossos humilharam Putin publicamente. Ataque ao Ministério da Defesa russo. Zelensky foi direto. E a autorizaram. O mero visita Witkoff. A pasta secreta já está sobre a mesa. Putin olha ao redor. Pequim contatou Kiev com urgência em meio à guerra. Essa declaração da China deixou todo mundo nervoso. A diplomacia tá pegando fogo. Os velhos cenários não funcionam mais. Choque total, início da guerra no Trump. Drones russos atacam a Letônia. Desta vez é sério, refinaria destruída. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Renata Slanova e estamos começando. Você não pode perder. A Ucrânia finalmente encontrou o código secreto para os portões do Kremlin. Drones desconhecidos atacaram um alvo do Ministério da Defesa russo perto de Moscou. E tudo isso diante dos olhos de Putin. Desde a noite, os russos não contam as explosões. A defesa aérea dormiu após 10 drones. Houve um ataque em Narofominsk, na região de Moscou, no complexo logístico militar Naro, o orgulho de Shoigu e do exército inimigo. De acordo com as informações disponíveis, o complexo de produção e logística Naro é uma das instalações fundamentais da logística militar da Federação Russa. Sua área ultrapassa 180 hectares e o complexo em si está localizado no território da cidade militar número 3. O lendário Dia da Vitória está chegando e a preparação do ditador segue o plano. Drones atacaram áreas estratégicas da Federação Russa. Explosões atingiram as regiões de Briansk e Rostov. Voos foram restritos nos aeroportos de Moscou, Kaluga, Saratov, Penza, Nizhny Novgorod, Yaroslav, Krasnodar e Gelendzhik. A propaganda já prevê o pior. É perfeitamente possível que situações desse tipo venham a ocorrer em diversos momentos, pois existem múltiplos fatores variáveis que influenciam diretamente o resultado final, tornando esse cenário algo que não podemos simplesmente descartar ou ignorar durante o processo. Em poucos dias, o negociador ucraniano Rustem Umerov se reunirá com o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em Miami, segundo a Bloomberg. Citando fontes próprias, será que um novo formato de negociações está sendo preparado? Um funcionário da Casa Branca que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos privados recusou-se a detalhar a agenda de possíveis reuniões. Recentemente, soube-se que Kiev esperava uma visita de aliados de Trump. O enviado, Witkoff, viria com Jared Kushner, um forte final político global. No entanto, a intriga aumenta, pois não há confirmação oficial ainda. Zelensky afirmou que ambos foram convidados, mas a visita segue incerta. Apesar disso, os contatos com a Ucrânia continuam. Notamos que a Rússia ignorou o cessar-fogo da Ucrânia desde o início de 6 de maio. As hostilidades e ataques não pararam. Além disso, em Moscou, como sempre, inverteram os fatos e culparam Kiev pelo fim da trégua. O lado ucraniano, por sua vez, fez um último aviso ao inimigo. A Rússia recebeu de nós uma proposta clara de silêncio e diplomacia e sabe como entrar em contato com a Ucrânia ou com os parceiros para acertar os detalhes. Se aquela única pessoa em Moscou que não consegue viver sem guerra só se interessa por um desfile e nada mais, então a história é outra. Parece que Moscou, por conta própria, está apertando o nó em seu pescoço. Enquanto isso, a diplomacia avança para uma nova solução. Será ela decisiva para o fim da guerra? Estamos acompanhando os fatos. Em caráter de urgência, a China se dirigiu à Ucrânia em meio à guerra. A fala de Pequim agitou a rede. A China apela a todas as partes do conflito para que envidrem os máximos esforços para criar condições para uma solução política da crise através do diálogo e de negociações. Enquanto Kiev busca o fim da guerra, a China mantém cautela extrema. Pequim também declarou apoio a iniciativas de paz, de desescalada, mas, novamente, não houve nenhuma posição clara sobre quem iniciou a guerra contra a Ucrânia. Questão da crise ucraniana, a posição da China foi e continua sendo consistente e clara. É por isso que os novos sinais da China causaram uma onda de discussões. Estaria Pequim tentando fortalecer seu papel nas negociações globais ou apenas continua jogando a carta da neutralidade, equilibrando-se entre o Ocidente e Moscou? Estamos atentos. Neste exato momento,
Rússia ataca a OTAN com drones na Letônia, pondo a Europa em alerta. Drones russos atingiram um alvo estratégico. O resgate foi enviado a um depósito de petróleo após impacto em tanque vazio. Moradores relataram ronco de motores e clarões que iluminaram o céu durante a noite. O som das explosões acordou a cidade inteira e logo veio uma resposta imediata. Lituânia e Polônia pedem ajuda a Trump. Os presidentes Naurok e Nauseda exigem proteção. Eles creem que a Europa precisa dos militares americanos. Os líderes pedem o envio de 5.000 soldados para bases na Polônia e Lituânia. Esses soldados devem permanecer na Europa, ou seja, na Polônia, em um dos países bálticos ou em outra região. Essa já é uma decisão do presidente Donald Trump. Eu incentivarei tais decisões de permanecer na Europa. Guerra aberta da Europa com a Rússia, máscaras no chão. A OTAN se arma. Vigiamos os fatos. Urgente. Medo antes de 9 de maio. Kremlin sitiado, com tropas e bloqueios por toda parte. Em pânico, o governo corta a internet e fecha o céu da capital. O ditador teme um ataque massivo da Ucrânia. Contagem regressiva iniciada. Veja os detalhes. Restrições em larga escala estão planejadas em Moscou às vésperas da realização do chamado de 9 de maio. A cidade inteira ficará sem comunicação por 5 dias. Não funcionará o internet móvel, SMS e até as chamadas listas brancas, sites que costumam ser permitidos na Rússia. Além disso, não será possível pagar com cartão nem sacar dinheiro em caixas eletrônicos. Táxis e todos os serviços onde se podia pagar sem dinheiro não funcionam. E o próprio Kremlin fecha para turistas e visitantes durante o desfile. Também é introduzido o plano Tapete, que fecha o espaço aéreo e interrompe o trabalho de todos os aeroportos de Moscou. Que o desfile de 9 de maio em Moscou será sem a passagem de equipamentos. Se isso acontecer, será a primeira vez em muitos e muitos anos que eles não poderão se dar ao luxo de colocar equipamentos no desfile. E o fato de nossos drones poderem zumbir sobre a Praça Vermelha mostra a nossa força e devemos continuar a pressioná-los com sanções. O Financial Times, citando fontes, observa que as interrupções no acesso à internet em Moscou podem estar ligadas justamente às medidas de segurança pessoal do ditador do Kremlin. Putin está preocupado com vazamentos de informações confidenciais, bem como com o risco de conspiração ou tentativas de golpe. Por causa disso, os deputados da Duma Estatal, pela primeira vez, não receberam convites para o desfile na Praça Vermelha. Em particular, o ditador teme um possível atentado usando drones, inclusive por parte de representantes da elite russa. O chefe do Kremlin passa cada vez mais tempo em bunkers e o Serviço Federal de Proteção reforçou as medidas de segurança, controle duplo de visitantes, proibição do uso de telefones para as pessoas ao redor e até vigilância de cozinheiros e seguranças. Putin sempre se preocupou com sua preservação, com sua segurança. Isso se manifestou ativamente, aliás, durante a Covid, onde as pessoas que deveriam se encontrar com ele tinham que ficar em um sanatório especial por 2 semanas ou 10 dias, e só depois disso eram admitidas ao corpo. Mas agora Putin finalmente se convenceu de que um atentado ou algum tipo de sabotagem está sendo preparado contra ele. Isso se intensificou especialmente após o atentado contra Maduro e após o assassinato de Haniyeya. E claro, isso o afetou muito fortemente. No desfile militar, que a Rússia transforma em um show de propaganda tradicional, não haverá equipamentos nem veteranos. Em vez deles, militares russos, que também estão em falta. Por isso, o comando está retirando os militares mais experientes de perto de Konstantinivka, para mostrá-los no show de 9 de maio em Moscou, relata o movimento partidário Atesh. Para manter as posições, as unidades russas lançam soldados despreparados em ataques. O número de mortos e feridos cresce drasticamente e as perdas batem recordes. Em abril, 35.203 militares russos morreram ou foram feridos, baixas confirmadas em vídeo. Ou seja, há 5 meses a Rússia perde mais do que consegue mobilizar. Mobilizar e está gradualmente se afogando em perdas. Estamos avançando com confiança para a marca de 50.000 ocupantes eliminados mensalmente. Mikhailo Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram.
O medo e o pânico no Kremlin estão ligados aos ataques de drones. Assim, na noite de 4 de maio em Moscou, um drone caiu e explodiu a 6 quilômetros do Kremlin. Isso foi relatado por canais de propaganda. Supostamente era um drone de ataque do tipo FP-1, que conseguiu superar até as posições especiais nos telhados no centro de Moscou e as torres ao longo das estradas, embora tenham sido construídas especialmente para destruir alvos em baixa altitude. Esta rota passava pela zona de responsabilidade de pelo menos 10 regimentos de sistemas estratégicos S-400 e mais de 80 unidades Pantsir e Tor. O aparelho passou com sucesso por todo o agrupamento acumulado na região de Moscou e atingiu um prédio alto na rua Mosfilmovskaya, parando apenas 6,5 quilômetros do Kremlin. Analistas da Open Source Intelligence. Para garantir um desfile tranquilo, o Kremlin declarou uma chamada trégua para 8 e 9 de maio e imediatamente ameaçou Kiev com novos ataques caso a Ucrânia reolasse de alguma forma. Ao mesmo tempo, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que até agora não recebeu propostas oficiais de cessar-fogo da Rússia. Em resposta, ele anunciou um regime lá nas vastas terras do território da Rússia, atualmente. Se orgulha tanto dessa data, ficou tão obcecada que, no fim das contas, parece para o mundo todo e já parece, em parte, não uma vencedora, mas uma continuadora de sentimentos agressivos, de comportamento agressivo e de um curso do século XX para o XXI. E, bem, sim, levou ao absurdo. É o absurdo. Aquela mesma memória e aquelas mesmas conquistas que pertenceram, então, à União Soviética e à Rússia como sua sucessora. Diante do medo de perdas e fracassos no fronte, o Kremlin é forçado a transformar até o desfile de maio em uma operação fechada e controlada. A marcha, que deveria demonstrar força, desta vez mostra vulnerabilidade e dependência. Este representa o primeiríssimo marco registrado em toda a longa história da humanidade. Tudo isso aconteceu na belíssima e antiga cidade de Yerevan, que é a capital da Armênia e um dos lugares mais antigos continuamente habitados do mundo inteiro, preservando memórias de tempos imemoriais até os dias de hoje. Ocorreu a cúpula Armênia-União Europeia. As partes discutiram ampliar a cooperação em segurança, energia, transporte e digitalização, com a assinatura de acordos bilaterais. O tema central foi a possível entrada de Yerevan no bloco europeu e facilitar o visto para cidadãos armênios na zona Schengen. A própria União Europeia reconhece plenamente todas as aspirações europeias do valoroso povo da nação armênia, que estão devidamente consagradas na legislação oficial aprovada em março de 2025 sobre o início formal do processo de adesão da Armênia ao importante bloco econômico europeu da União Europeia, na qual se expressa a intenção do país de avançar em direção ao bloco, e na declaração conjunta após a primeira cúpula Armênia-União Europeia. A visita de autoridades europeias foi o ponto alto do distanciamento gradual da Armênia de seu antigo aliado, a Rússia. Embora o estado do Cáucaso continue sendo membro da CEI e da União Econômica Eurasiática, Yerevan já congelou sua participação na organização do Tratado de Segurança Coletiva. Analistas enfatizam que a saída definitiva da OTSC está próxima. Afinal, Moscou, ao contrário de Bruxelas, simplesmente não tem nada a oferecer a Yerevan agora. Claro, isso seria uma continuação lógica dos eventos. A saída da OTSC já foi declarada várias vezes. É uma questão de tempo. O mesmo vale para as uniões econômicas e a relação de cooperação econômica com a Rússia. Com certeza ela vai enfraquecer e a influência da Rússia vai diminuir. Tá formalmente em uma ou outra estrutura é uma coisa, mas acho que isso será regulamentado por lei por lá. Além dos acordos para melhorar a infraestrutura da Armênia, em especial o acordo sobre comunicações de transporte, Bruxelas e Yerevan confirmaram a prontidão para cooperar na área de defesa. Assim, as Forças Armadas do país do sul do Cáucaso receberam as primeiras remessas de ajuda de um pacote de 30 milhões de euros no âmbito do Fundo Europeu para a Paz. A nova missão da União Europeia de parceria na Armênia ajudará a fortalecer a capacidade de resposta a situações de crise e contribuirá para a estabilização a longo prazo no país, além de levar nossa parceria única a um novo patamar.
No âmbito do Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, estamos prestando apoio às Forças Armadas da Armênia. No entanto, a Armênia também precisa enfrentar manipulações de informação estrangeiras, ameaças híbridas e interferências. Nossa nova missão de parceria da União Europeia apoiará vocês no combate a essas ameaças híbridas e a desinformação. O afastamento armênio da Rússia foi marcado pela visita de Volodymyr Zelensky a Yerevan antes da cúpula, a primeira de um líder ucraniano em 24 anos. Zelensky afirmou que, neste verão, Putin decidirá entre expandir a agressão ou buscar a diplomacia. Especialistas notam que o círculo de aliados de Moscou encolhe, com Kyiv ocupando o lugar do Kremlin como parceiro. Podemos dizer que, desde os Emirados Árabes até a Armênia, esses eram os países onde Putin tinha uma autoridade extremamente significativa. Os negócios russos prosperavam e se sentiam muito confortáveis por lá. Eram centros estratégicos para os russos, para o trânsito de mercadorias, para voos e além de diversas outras atividades. E literalmente, ao longo de todo o decorrer do último ano, tanto os Emirados quanto Yerevan acabaram perdendo esse status devido às profundas mudanças geopolíticas por causa das guerras devastadoras que ocorreram e que ainda estão ocorrendo no momento. Moscou não reagiu oficialmente à cúpula Armênia-União Europeia, nem ao encontro do ex-aliado Nikol Pashinyan com o presidente Volodymyr Zelensky. Especialistas explicam isso pela simples potência do Kremlin. Após a agressão em larga escala contra a Ucrânia, a Rússia perdeu peso não apenas nas esferas econômica e militar, mas também na diplomática. Nikita Skoblikov, para o canal de TV Freedom. A guerra do futuro chegou. Blindados incineram ocupantes. Robôs assassinos dominam Kherson. Enquanto o inimigo foge, robôs fazem o trabalho pesado. Sob fogo, resgatam feridos, levam munição e atacam posições russas. Veja os detalhes. O que antes parecia ficção científica atualmente já se tornou parte da rotina. Complexos robotizados terrestres ajudam os militares da 34ª Brigada de Fuzileiros Navais. Os veículos aéreos não tripulados do exército russo monitoram constantemente a linha de frente, tão de perto que qualquer movimento de pessoa ou veículo os torna alvos imediatos. E onde o equipamento comum se torna visível demais ou simplesmente não consegue passar, o complexo robotizado entra em ação. Em particular, ele fica encarregado de realizar a entrega de munição para as tropas. Sua atenção, o complexo robotizado terrestre Termit. Nossa unidade utiliza para logística. Entregamos provisões, munição e diversos itens para as posições dos rapazes, onde é muito difícil chegar com transporte comum. Este robô passa por onde um carro pode atolar e simplesmente não chegar. A bordo do complexo robotizado Termit sai popular até quilos de carga, 2 câmeras, sistemas de comunicação modernos, motores elétricos. A base de lagartas opera onde rodas comuns são inúteis, pântano, argila, neve ou estradas destruídas. Velocidade máxima de até 10 km por hora. Isso permite percorrer com estabilidade uma rota difícil e entregar tudo o que é necessário intacto. Esta configuração e modernização permitem abrir as laterais. Além de posicionar um profissional neste local para coordenar os procedimentos de evacuação. É importante ressaltar que esses complexos operacionais podem ser instalados em praticamente qualquer localidade. Para o funcionamento, é necessário um computador portátil, um controle remoto e uma conexão com a internet. O complexo é operado por piloto, motorista e comunicador. A unidade já fez mais de 50 missões de sucesso. Os militares planejam cada uma em detalhe para não entrar no campo de visão. Realizamos um trabalho preliminar bastante complexo, traçamos rotas, vemos onde é mais seguro, onde dá para passar e onde não dá. O militar com o codinome Okota é o condutor da equipe. Ele diz que em certas áreas há dezenas de minas e até o robô, criado para reduzir riscos, às vezes precisa ser evacuado. Se a máquina explode ou fica presa, a equipe é obrigada a ir buscá-la. Ao tirar os equipamentos, você está sempre em perigo, pois monitoram o ar o tempo todo. Como dizem, é pura sorte.
Muitos militares civis nunca viram robótica. Agora operam robôs terrestres direto no campo de batalha. Kent e Okota são de Kiev. Servem no exército ucraniano há 1 ano e meio, com 1 mês de diferença. Dizem que operar os robôs é fácil. É como jogar PlayStation, mais ou menos isso. É parecido, digamos assim. Tivemos que estudar os aspectos técnicos, as especificações, porque temos máquinas diferentes com as quais trabalhamos. Além de saber como fazer a manutenção, cada máquina é única e exige conhecimento específico. Tais complexos fazem o trabalho mais arriscado. Com novos desafios no fronte, os fuzileiros navais adaptam a tecnologia às demandas do campo de batalha. É perfeitamente possível realizar a instalação de uma metralhadora nele. Bem, para isso requer apenas a execução de uma pequena e simples adaptação técnica. Instala-se a metralhadora e ela terá a capacidade total de ser utilizada para apoio de fogo nas posições. Modernizamos cada complexo robótico para tarefas específicas e, claro, estamos constantemente trabalhando no seu aperfeiçoamento contínuo. Infelizmente, esta guerra não para e a tecnologia também não. Robôs terrestres viraram armas estratégicas. Por isso, a defesa da Ucrânia amplia a produção e entrega desses sistemas ao fronte. O governo planeja contratar 25 mil plataformas terrestres até o primeiro semestre de 2026. E o foco é aumentar o alcance, velocidade e semi-autonomia. Daria Litovchenko, do canal Freedom.